Retornando com o programa Cidade Aberta na nossa TV Cidade, o nosso canal comunitário, canal 14 da NET, aqui em Farroupilha, e o Cidade Aberta está no ar com o apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso convidado hoje é o diretor de marketing e relacionamento da Timol do Brasil, o José Amilcon Rodrigues. Estamos falando sobre a questão da água, o pH da água, o pH do sangue. Vamos ver também outros assuntos logo em seguida. Mas o José Amilcon estava colocando anteriormente, ele ia ingressar e eu pedi licença, falando sobre os prejuízos quando ocorre a formação do cluster da água para o organismo. Esse cluster da água é muito prejudicial para o nosso organismo, José Amilcon? Muito, Leandro. Muito, porque é o seguinte, da mesma forma como a água, não é? Ela foi concebida dentro de uma situação natural, no qual nós precisamos das células soltas, não é? As nossas células também, elas foram concebidas para receber aí a água, né, a água que ingerimos, uma célula de cada vez. As células não foram construídas para receber, então, esse cacho, né? Esse turbilhão. Cluster. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos sede, nós bebemos uma água como essa, né? Está aqui. Mas essa água, infelizmente, se encontrar nessa situação do cluster, ela não chega na sua totalidade aonde deveria, que ser dentro das nossas células. Então, de repente, nós ingerimos a água, saciamos a nossa sede, mas nós continuamos com sede do ponto de vista celular. Sim. E agora, olha que interessante. Sede do ponto de vista celular. Exatamente. E olha que interessante. A água é que é responsável por carregar, né, ou levar os nutrientes para dentro da célula. A célula é uma fábrica, ok? E ela precisa da matéria-prima, que são os nutrientes, para ela trabalhar e produzir ali, não é, os elementos necessários ao nosso organismo. Agora, o seguinte, se a água se encontra nessa condição do cacho, então o que vai acontecer? Nós receberemos, do ponto de vista celular, poucos nutrientes, ok? É como se celularmente estivéssemos passando fome. Então entra pouca matéria-prima, pouco nutriente, a fabricação dos elementos necessários ao nosso organismo também ficará baixo, né? Então, com isso, o organismo sofre. E o organismo, sofrendo dessa forma, ele perde a imunidade e estamos suscetíveis às doenças. Sim. É isso que acontece. Então, por isso que hoje as pessoas estão ficando mais doentes. Porque não se atentam, não é, pela importância da água na sua vida, ok? E falando nessa questão de Deixa eu só fazer uma pequena brincadeira. Fecha a câmera aqui, o Israel, por gentileza, né? Aqui no sul do Brasil, aqui em Farroupilha, na Serra Gaúcha, o pessoal costuma dizer assim, eu vou brincar na situação, né? Que um copo de vinho é um santo remédio. Então eu poderia dizer que um copo de água com qualidade é um santo remédio? Com certeza, tá? E eu vou até complementar aí, né, o seu comentário. Na realidade, nós precisamos aí, é uma situação que inclusive é recomendada pelos cardiologistas, nós precisamos de 2 litros no mínimo de água diariamente. No mínimo? No mínimo. E as 2 litros. Não se atentam para esse fato. E outro detalhe também, as pessoas acabam fazendo o seguinte, vão tomar água, ingerir água, quando tem sede. Já está errado. Exato. A água nós precisamos tomar ao longo do dia. Pela manhã. Pausadamente, gradativamente. Pela manhã, né? No horário do almoço, antes do almoço. Mas nunca junto com as refeições. Isso é mais mito. Você pode tomar junto com as refeições. Tá. Não há nenhum problema, não. Tá? O importante é que se tenha, né, essa responsabilidade diária de ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia. Isso. Certo. Isso é importante. Bom, você estava ingressando nos chamados 3 vilões da saúde. Isso, é isso? Isso. Vamos falar um pouquinho desses 3 vilões. Tá? Nós temos hoje, eu queria antes abordar uma questão estatística, né, que envolve doenças hoje em dia, ok? Vamos falar de hipertensão, é um dado que eu posso trazer aqui agora para vocês. Pressão alta.
Exatamente, pressão. A grande maioria das pessoas, tem muita gente enfrentando problemas de pressão alta, de hipertensão. E você vai ficar assustado com esse dado que eu vou te trazer aqui Estatisticamente agora. falando. Estatisticamente falando, 30 anos atrás, nós tínhamos 10% da população mundial hipertensa. 10%. 10%. Isso 2006. 30 anos atrás. 30 anos atrás. 30 anos atrás, tá ok? Tá. 30 anos à frente, nós Hoje temos 39,8% da população mundial hipertensa. 39,8%, 40% arredondando. Para você ver então a evolução que nós tivemos aí numa única doença. É mais de 1/3 da população mundial. Aí vamos abordar outras situações, tá? Se voltarmos no tempo 50 anos atrás, 40 anos atrás, tá? Nós não tínhamos aí no câncer uma situação tão comum quanto é hoje. Concorda comigo? As pessoas morriam de câncer, mas não havia uma incidência como ocorre hoje. Exatamente. Então, hoje, a profusão das doenças, elas estão acontecendo de uma forma muito acelerada, muito intensa, tá? E isso tem uma explicação. Tudo isso tem uma explicação. Sério? Tem. Exatamente. Então, é o seguinte, em 1931, nós tivemos um grande médico, um grande estudioso, Dr. Otto Warburg. Ele recebeu um prêmio Nobel, tá? Por ter descoberto as duas causas primárias do câncer. E essas duas causas nada mais é do que a acidose, ok? Ou seja, a acidez do sangue, e a hipóxia, falta de oxigênio no sangue. Então é o seguinte, essas duas situações, um pesquisador renomado, em 1931, recebeu o maior prêmio, né, que é concedido hoje, por ter descoberto tal situação, ok? Agora eu pergunto para vocês, os alimentos que estamos ingerindo hoje, tá? A disponibilidade dos alimentos que nós temos aí, a grande maioria desses alimentos hoje, eles são ácidos, infelizmente. Sim. Infelizmente. Nós temos se aí, são ácidos, tem um pH elevado? É isso? Está correto? Se são ácidos, eles vão acidificar o nosso organismo. Sim. Esse aqui é o grande problema. E tem problema. relação com o pH deles ou não? Tem correlação com o pH dos alimentos em si. Dos alimentos em si, certo. Ok? Eu não vou citar nomes aqui, mas a grande maioria dos refrigerantes, por exemplo, nós temos aí pH ao redor de 2,3, 2,5, extremamente ácido. Nós sabemos que hoje a população, em geral, ela ingere muito refrigerante, né? A população em geral ela está muito no fast food hoje, que também é extremamente ácido. Então, infelizmente, nós estamos, né, sujeitos a essa situação. O mundo moderno nos trouxe, né, a essa situação. Agora, o alerta está dado. Okay? Um grande pesquisador identificou que a acidose pode nos levar ao câncer. A hipóxia pode nos levar ao câncer. E nós estamos aí diante desse impasse. Toda a alimentação que é disponibilizada a nós hoje, ela é ácida, infelizmente. Toda? A grande maioria. A grande maioria. Né? A grande maioria é ácida. Então nós estamos reféns, infelizmente, dessa situação. E a pergunta é, né? O que poderíamos fazer a nível de prevenção? Concorda comigo? Com certeza. Nesse e contexto, se há alguma coisa a ser feita? Exato. Com certeza há. Nesse contexto surge de novo a água, ok? Surge de novo a água e surge essa situação que eu já falei para você anteriormente aqui. Essa mudança na estrutura da água para que nós possamos ter então os hidróxidos alcalinos. Essa mudança é possível através da magnetização e aí nós temos a formação dos hidróxidos alcalinos. E olha que interessante. O vilão é a acidez. A água te entrega hidróxidos alcalinos para que você possa ingerir. Vem de encontro, então, a necessidade básica que é combater essa acidez. Certo. Ok? E o outro vilão, que é a hipóxia, a partir do momento que nós magnetizamos a água e ingerimos a mesma, nós temos também um aumento no oxigênio, tanto da água quanto do sangue. Tá? Todos os estudos que foram desenvolvidos para timol apontaram esses resultados em cima do produto silocimol. Então, na realidade, nós temos aí, através da magnetização da água, nós temos a solução para esses dois vilões que nós abordamos aqui. Mas nós falamos em 3. Tem mais um. Posso falar do outro? Com certeza.
Ok. Vou cair de costas. Vamos falar do outro então. O outro vilão que nós temos é o famoso radical livre. Radical livre. Radical livre. O radical livre é uma necessidade do nosso organismo, tanto que nesse momento eu estou produzindo, você está produzindo, todos nós produzimos radicais livres ao longo do dia, porque ele é necessário. Ele é necessário para diversas funções aí do nosso organismo. Mas o seguinte, aonde que está o prejuízo então do radical livre? O prejuízo está no excesso. A partir do momento que temos uma produção em excesso desses radicais livres, nós teremos então diversos problemas de saúde. Estaremos suscetíveis, só para vocês terem uma ideia, a 140 patologias diferentes. 140? 140 patologias Nenhuma, diferentes 140. São atribuídas ao radical livre. Isso foi uma pesquisa que durou 50 anos, não foi uma pesquisa, não é? 50 anos é um bom tempo, e se descobriu que 150 patologias diferentes estão relacionadas ao excesso de radicais livres. E o seguinte, a boa notícia é que a água tratada magneticamente, ela reduz diariamente o excesso de radicais livres. Então combate também mais esse terceiro vilão. Então, mexe na questão do acidez na água, mexe na questão do oxigênio e nos radicais livres. Exatamente. É um trio. Os três principais vilões que nós temos aí à saúde humana, Sim. Que é a acidose, acidez do sangue, a hipóxia, que é falta de oxigênio, não é? No sangue, e o excesso de radicais livres, a água tratada magneticamente, ela consegue então trazer aí uma solução, um benefício por combater esses três vilões, ok? E te trazer então saúde e qualidade de vida a partir do momento que você utiliza, né, faz uso correto da água modificada magneticamente. Destas 140 patologias que você fala, José Amilcar, causadas pelos radicais livres, algumas delas para termos noção, por exemplo? Olha, eu posso citar aqui, tá, uma situação que hoje a incidência também é muito grande. Por exemplo, o diabetes. O diabetes. Muitas pessoas hoje estão aí desenvolvendo, né, essa doença, infelizmente. E até infantil, hein? Exatamente. Mas por quê? Justamente por causa da acidez presente aí no nosso meio, ok? Infelizmente, essa doença tem tido um desenvolvimento muito grande, né? Mas por esse motivo, pelo meio, pela alimentação, ok? Por todas essas situações que nós temos aí à nossa disposição. É para o nosso conforto, mas nos traz esse prejuízo. E o diabetes, infelizmente, ele é uma das doenças que está relacionada ao excesso de radicais livres. Tá? Qual a relação da hipertensão que você falava com a água? Na realidade, quando nós mencionamos aí esses três vilões, tá? Esses três vilões, eles vão contribuir sobremaneira para a hipertensão. Só uma situação só para você ter uma pequena noção. Esses três vilões, eles fazem com que o nosso sangue fique mais viscoso. Se ele fica viscoso, a tendência é que nós venhamos a ter um aumento da pressão sanguínea. Sim. Quando você faz uso da água tratada magneticamente, e isso comprovado cientificamente, tá? Nós temos a redução da viscosidade sanguínea. Isso acontece, tá? Isso foi comprovado em diversos estudos. Nós apresentamos, inclusive, esse estudo em um congresso de hipertensão que aconteceu em Ribeirão Preto, no ano de 2013. E o estudo foi apresentado justamente dentro desse tema, a redução da viscosidade sanguínea como solução para problemas de hipertensão, através da água tratada magneticamente. A magnetização da água, por meio do seu tratamento, ela também colabora na prevenção, por exemplo, a osteoporose? Sim, e essa situação também foi devidamente comprovada cientificamente, é uma situação que nós nem sabíamos, e eu posso até te fazer aqui um breve relato, né, de como que nós aí chegamos a essa conclusão. Nós não, né? Sim. Os cientistas que estavam por trás desse estudo, não é? Pode ser feito? Pode, até porque a magnetização da água ela tem um embasamento científico, né? Com certeza. Vários. Tá? Pois não, discorra sobre eles. Bom,
Em primeiro lugar, eu gostaria de citar aqui que a Timol é a única empresa no mundo, tá, que desenvolveu estudos científicos para comprovar a eficácia da água tratada magneticamente. Nós iniciamos os estudos em 2010, entre 2010 e 2011. Esses estudos, como ele envolveu uma profundidade muito grande, né, dentro aí, da busca de resultados, então, para quem tem conhecimento, foi feito dentro da metodologia de quadrado latino, tá? E quando se busca dentro dessa metodologia, se sabe que se demora mais tempo, mas é para que você possa ter um resultado também mais consistente. Então, dentro dessa metodologia, nós tivemos um resultado fantástico em 2013 e apresentou-se aí inúmeros resultados. Esse resultado, por exemplo, da viscosidade sanguínea, ele foi descoberto, né, dentro desse estudo, mas nós tivemos também ali diversos outros benefícios que se descobriu, como, por exemplo, redução da taxa da glicose, redução da taxa do colesterol, tá? Redução da taxa do triglicérides. E os conhecidos triglicerídeos. E nesse contexto, olha o que nós temos. Nós temos aí uma prevenção muito forte a doenças cardíacas. Sim. Ok? Patologias cardíacas. Então, tudo isso se observou, né, no desenvolvimento desse estudo. Esse estudo, dado o resultado que apresentou, conforme eu te falei, ele foi apresentado nesse Congresso de Hipertensão em Ribeirão Preto. Esse estudo, ele circulou o Brasil em diversos congressos, seminários, né? E houve o convite para que ele fosse apresentado em Indianápolis, nos Estados Unidos, em 2013. Ele foi apresentado e nesse Congresso Médico em Indianápolis, nós tivemos lá a presença de diversos especialistas aqui do Brasil. E tivemos lá o Papa da densitometria óssea do Brasil, que é da USP, né? E ele teve acesso ao estudo, e tendo acesso ao estudo, ele viu que poderíamos ter um resultado muito bom no aspecto da densitometria óssea. Então fizemos uma nova parceria, iniciamos um novo estudo, agora já com a participação, né, da USP, da Unicamp, para realmente buscar esse resultado. Ou seja, o que a água tratada magneticamente pode trazer de resultado no aspecto da densitometria óssea. E o seguinte, nós ficamos realmente impressionados com o resultado, toda a comunidade científica se impressionou também com o resultado, porque se descobriu que a água tratada magneticamente pelo silocimol, é importante frisar isso, que foi o único produto que tem esse estudo. Tá? Silocimol. Silocimol. Ele aumentou a densidade mineral óssea, ele aumentou a resistência mineral óssea, tá? E aumentou o conteúdo mineral ósseo. Ou seja, as três principais situações envolvendo densitometria óssea, elas foram melhoradas. Ok? E o resultado foi tão eficiente, ele apresentou percentuais de comprovação científica tão eficientes, que esse estudo foi publicado nos Estados Unidos, nós temos a publicação dele nos Estados Unidos, e temos a recomendação dentro do estudo de que a água tratada magneticamente pelo silocimol, ela é preventiva à osteoporose. Então, para você ver o alcance que nós temos aí com uma água modificada magneticamente. Olha, tá? o resultado. Olha o resultado. Olha o resultado. Uma situação, nós sabemos que a osteoporose, infelizmente, né, é uma doença que com a evolução da idade pode atingir qualquer ser humano. Quem estiver ingerindo água tratada mais propício para mulheres, mas os homens não estão livres também. Não estão livres. Não estão livres. Bem, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta, hoje conversando com o José Amilcon Rodrigues, ele é diretor de marketing e relacionamento da Timol no Brasil, Timol do Brasil. E depois nós vamos falar, no próximo segmento, vamos falar mais sobre o que é a Timol. Vou pedir ao José Amilcon Rodrigues para que explique um pouco do histórico e também como a Timol pode ajudar. A gente tem falado aqui, claro, de uma forma resumida, mas nesses 2 blocos do programa, muito sobre qualidade de vida e a questão da água. Que tal nós cuidarmos da nossa água em casa, hein?
E nós podemos fazer isso na nossa casa, no simples bebedouro que nós temos em casa, nós podemos fazer isso. Acredito que até na própria caixa d'água também, com o produto que é colocado. Em seguida a gente enfoca mais sobre esta temática no Cidade Aberta, que tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É bem rápido, nós já retornaremos.